Esse material agora é sobre lista de checagem. O que é uma lista de checagem? Lista de checagem, ou checklist em inglês, é uma lista que você vai dando OK conforme você vai realizando. Ela tem algumas finalidades complementares ao procedimento operacional. Então, você pode fazer uma lista de checagem com itens que você precisa dar OK para garantir um determinado procedimento operacional padrão de seguir passo a passo e não gerar risco de acidente, risco de segurança e nem problema no resultado. Você pode fazer isso também com o seu próprio trabalho nos aspectos de rotina que se repetem semanalmente, mensalmente. Se você sabe que toda semana você tem que fazer uma determinada atividade, você põe isso numa lista de checagem e coloca prazo para você realizar aquilo. E aí você deixa isso na tua mesa e você vai dando OK conforme você vai realizando isso. Então, uma lista de checagem é basicamente uma lista de itens que você pode fazer vinculado ou não a um procedimento operacional, que vai te ajudar a lembrar o que você tem que fazer e que vai servir de mecanismo pega-bobeira, para você não esquecer uma coisa super importante, ou um detalhe que faça diferença e que pode acontecer de você esquecer se você for confiar na memória. Lista de checagem é super importante no caso de você prestar contas do seu trabalho para alguém. Então você tem uma lista de atividades que você tem que cumprir ao longo da semana ou do mês e você vai dando OK nas datas que você fez isso. Você pode fazer isso no formato de um calendário de 30 dias. E aí você coloca todas as atividades, o que você faz todo dia, o que você faz toda semana, o que você faz a cada 15 dias, uma vez por mês ou mensalmente. E você vai do frequente para o menos frequente e coloca isso distribuído no mês. Conforme você vai dando OK, você sabe que você está cumprindo com as suas tarefas. Quando você tem que prestar contas para a sua liderança do que você fez e como foi feito e o que está por fazer, você leva 2 cópias, uma para você e outra para a sua liderança. E aí vocês podem conversar a respeito do que você está desenvolvendo, do que você está desempenhando. É super prático isso. Para as áreas administrativas, fundamental lista de checagem. A área administrativa basicamente é cuidar da rotina da empresa, seja no aspecto contábil, fiscal, financeiro, fluxo de caixa. Então você pode colocar listas de checagem para cada uma das pessoas e essas pessoas podem ainda desmembrar essas listas de checagem em listas de checagem de atividades. Se eu tenho que atualizar, por exemplo, o meu fluxo de caixa, eu posso ter lá meia dúzia de itens em uma lista de checagem de fluxo de caixa que todos os dias eu vou lá verificar se eu fiz essas etapas relacionadas ao meu fluxo de caixa. E eu posso, inclusive, anexar isso diariamente no meu controle diário de operação para garantir que aquela atividade de fluxo de caixa eu fiz em conformidade com o procedimento operacional padrão que eu mesmo criei. A probabilidade de eu ter um erro na minha operação é muito pequena. E aí eu também consigo, sabendo que eu verifiquei tudo isso, ter uma maior clareza de onde eu posso buscar um eventual problema na minha operação. Onde então eu errei? Se eu cumpri com essas 6 etapas, onde será que eu errei? Provavelmente foi um erro de digitação. Se eu lancei todos os documentos, se eu verifiquei todas as contas, foi um erro de digitação. Então eu pego o meu líder, a minha líder, peço para sentar do lado, a gente vai checando número a número, porque provavelmente foi um erro de digitação. Tá vendo como é que até nisso ajuda ter uma lista de checagem? E você pode fazer uma lista de checagem também para uma outra ferramenta, que é a ferramenta de treinamento, cumprir com todas as etapas do treinamento, o aprendiz cumprir com todas as atividades de treinamento no sentido de aplicação prática. Se eu quero fazer uma lista de checagem para auditar um processo, um procedimento, eu pego a lista de verificação, vou lá na operação e observo a pessoa trabalhar. E aí eu checo, a pessoa pegou o item certo e colocou na caixa certa? Sim. A pessoa preencheu o documento? Sim. A pessoa anexou a nota fiscal? Sim. Eu vou auditar esse procedimento operacional no aspecto técnico, no aspecto de como fazer. E aí para isso eu posso ter uma lista de checagem. Tem um modelinho aqui online para você baixar. Baixa o modelo, tem uma série de exemplos de lista de checagem para tudo aquilo que você imaginar na internet. Joga no Google, pede lá para ele te falar qual é o modelo de lista de checagem para fluxo de caixa. Vai ter algum modelo lá para você se inspirar.
E o legal é, troca experiência com quem também trabalha na mesma área que você, faz a pergunta, que tipo de material você usa, como é que você faz, e o legal é porque vocês vão se ajudando e aí vocês conseguem criar em cima de coisas que já foram criadas, ajuda pra caramba. Sua atividade agora é montar uma lista de checagem de algo que você percebe que é uma tarefa sua, que você tem que fazer com alguma frequência e que muitas vezes você percebe que você esquece de algum elemento porque você esquece de dar um retrabalho, enche o seu saco ou faz você perder qualidade com o resultado do seu trabalho. Monta essa lista e depois compartilha qual foi a sua aprendizagem, qual foi a tua sacada, qual foi o material que você conseguiu desenvolver com isso, tá legal? Boa sorte aí, depois compartilhe. Obrigado.